História de José do Egito é uma das mais fascinantes e inspiradoras narrativas da Bíblia Sagrada. Vamos embarcar juntos nesta jornada emocionante, transformadora e espiritualmente enriquecedora, que nos convida a refletir e agir. Nascimento e sonhos proféticos. José, o 11º filho de Jacó e o primeiro de Raquel, nasceu em uma família numerosa e complexa. Desde cedo, ele se destacou por sua habilidade de interpretar sonhos, uma dádiva divina que prenunciava seu destino extraordinário, inveja e traição. A preferência de Jacó por José, simbolizada por uma túnica colorida, despertou a inveja de seus irmãos. Movidos pelo ciúme, eles tramaram contra José, vendendo-o como escravo para uma caravana que seguia para o Egito. Ascensão no Egito. No Egito, José enfrentou adversidades, como a falsa acusação de Potifar e o esquecimento na prisão. Mas sua fé e integridade o levaram a interpretar os sonhos do faraó, o que resultou em sua ascensão a governador do Egito, responsável por administrar a crise de fome que assolava a região. Reencontro e perdão. O clímax da história se dá quando seus irmãos, sem reconhecê-lo, vêm ao Egito em busca de alimento. José, agora poderoso, enfrenta o dilema entre a vingança e o perdão. Escolhendo a misericórdia, ele revela sua identidade e reúne sua família, demonstrando que o amor e o perdão são mais fortes que qualquer adversidade. A traição dos irmãos de José é um dos momentos mais dramáticos de sua história. Vamos relembrar esse episódio. O plano cruel. Certo dia, Jacó enviou José para verificar o bem-estar de seus irmãos e o rebanho. Ao avistá-lo de longe, os irmãos conspiraram contra ele. Rúben, o mais velho, sugeriu jogá-lo em um poço seco para evitar derramamento de sangue, secretamente planejando resgatá-lo mais tarde. No poço, José chegou cheio de boas intenções, mas foi recebido com hostilidade. Seus irmãos o despojaram de sua túnica colorida e o lançaram no poço. Lá, José ficou sem água e comida, à mercê do desconhecido, enquanto seus irmãos se sentavam para comer, indiferentes ao seu destino. Vendido como escravo. Enquanto José estava no poço, uma caravana de ismaelitas passou a caminho do Egito. Judá, outro irmão, propôs vendê-lo como escravo em vez de matá-lo. E assim, por 20 peças de prata, José foi entregue aos mercadores e levado para longe de sua terra natal. O início de uma nova jornada. Embora traído e vendido, o espírito de José não foi quebrado. Ele carregava consigo a fé e a esperança que o guiariam através dos desafios no Egito, onde sua história tomaria um rumo inesperado e grandioso. Essa passagem nos ensina sobre resiliência e fé. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos encontrar força para superar e confiar que há um propósito maior para nossas vidas. Como essa história impacta você? Após ser traído por seus irmãos e vendido à caravana de ismaelitas, José foi levado ao Egito. Lá, ele foi comprado por Potifar, que era capitão da guarda do faraó e um homem de grande influência. A Bíblia descreve Potifar percebendo que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia prosperava em suas mãos. A confiança de Potifar. Potifar confiou tanto em José que o fez administrador de sua casa e de todos os seus bens. A presença de José trouxe bênçãos à casa de Potifar, e tudo corria bem sob sua gestão. Aprovação. No entanto, a esposa de Potifar começou a cobiçar José e fez repetidas investidas para seduzi-lo. José, mantendo sua integridade, recusou-se a ceder às tentações e atrair a confiança de seu senhor. Mas um dia, quando estavam sozinhos, ela o agarrou pela roupa e ele fugiu, deixando a peça de vestuário em suas mãos. A falsa acusação. Furiosa com a rejeição, a esposa de Potifar acusou José de tentar violentá-la, usando a roupa como prova. Potifar, sem ouvir a versão de José, acreditou na esposa e mandou José para a prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. A fé inabalável. Mesmo na prisão, José não perdeu a fé. Ele continuou a confiar em Deus e a usar seu dom de interpretar sonhos. Com o tempo, isso levaria a uma reviravolta surpreendente em sua vida. A história de José nos mostra que, mesmo diante de injustiças e provações, podemos manter nossa integridade e fé. E você, como mantém a fé e a integridade em momentos difíceis? A história do copeiro e do padeiro, na prisão com José, é mais um exemplo da presença de Deus na vida de José e de como seus dons foram usados para revelar propósitos maiores.
Os sonhos misteriosos. Enquanto estava na prisão, José encontrou-se com dois homens que haviam caído em desgraça com o faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Certo dia, ambos tiveram sonhos perturbadores e estavam angustiados, pois não conseguiam interpretá-los. A interpretação de José, movido pela compaixão e guiado por sua fé, ofereceu-se para ajudar. Ele interpretou que o sonho do copeiro significava que ele seria restaurado ao seu cargo em 3 dias. Para o padeiro, a notícia não foi tão boa, seu sonho indicava que em 3 dias ele seria executado. O cumprimento das profecias, e assim aconteceu. 3 dias depois, no aniversário do faraó, o copeiro foi restituído ao seu cargo, mas o padeiro foi enforcado, tal como José havia interpretado. A esperança esquecida, José pediu ao copeiro que se lembrasse dele e falasse ao faraó sobre sua injusta prisão. No entanto, uma vez livre, o copeiro esqueceu-se de José, que permaneceu na prisão por mais 2 anos até que um evento extraordinário mudasse seu destino. Lições de fé e perseverança. Essa passagem nos ensina sobre a importância da fé e da perseverança. José não permitiu que o ambiente da prisão o desanimasse, em vez disso, ele usou seus dons para ajudar os outros e manteve a esperança de que sua situação iria melhorar. E você, como encontra forças para manter a esperança e a fé nos momentos difíceis? A interpretação do sonho do faraó por José é um dos pontos altos da sua história, marcando o início de sua ascensão ao poder no Egito. Aqui está como a narrativa se desenrola, o enigma real. O faraó teve 2 sonhos perturbadores que nenhum sábio no Egito conseguia interpretar. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas cheias e belas eram engolidas por 7 espigas secas e queimadas pelo vento leste. A lembrança do copeiro. Foi então que o copeiro-chefe, lembrando-se de José, falou ao faraó sobre o jovem hebreu na prisão que interpretara corretamente seu sonho e o do padeiro-chefe. O faraó mandou chamar José imediatamente. A sabedoria de José foi trazido à presença do faraó e, com a ajuda de Deus, interpretou-os sonhos como uma revelação divina. 7 anos de grande abundância seriam seguidos por 7 anos de fome severa. Ele aconselhou o faraó a armazenar alimentos durante os anos de abundância para preparar o Egito para os anos de escassez. A ascensão ao poder. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó nomeou governador do Egito, encarregado de executar o plano de preparação para a fome. José administrou com eficiência, acumulando vastas quantidades de grãos durante os anos de abundância. A redenção. A habilidade de José em interpretar o sonho do faraó e sua administração sábia durante os anos de abundância salvaram o Egito e as nações vizinhas da fome. Além disso, essa posição de poder permitiu a José reunir-se e reconciliar-se com sua família. A história de José nos ensina sobre a importância da preparação e da prudência. Ele usou sua sabedoria e habilidades para transformar uma situação potencialmente desastrosa em uma oportunidade para salvar muitas vidas. Como você pode aplicar a prudência e a preparação em sua vida? A visita dos irmãos de José ao Egito em busca de alimentos é um momento crucial na história bíblica, cheio de tensão e emoção. Aqui está o relato desse encontro. A fome se espalha. A fome prevista por José se espalhou por toda a terra, e Canaã não foi exceção. Jacó, sabendo que havia grãos no Egito, enviou seus filhos, exceto Benjamim, o mais novo, para comprar alimentos. O reencontro inesperado. Ao chegarem ao Egito, os irmãos de José não o reconheceram, mas ele os identificou imediatamente. Como governador, José tinha o poder de decidir sobre a venda de grãos. Ele decidiu testar seus irmãos, acusando-os de serem espiões. O teste de José os colocou na prisão por 3 dias e depois propôs um teste. Eles deveriam retornar a Canaã e trazer Benjamim, para provar que estavam dizendo a verdade. Como garantia, Simeão ficaria retido no Egito. A angústia dos irmãos. Os irmãos interpretaram essa adversidade como retribuição pelo que fizeram a José anos antes. Eles não sabiam que José entendia tudo o que diziam, pois ele falava com eles por meio de um intérprete. O retorno a Canaã. Os irmãos voltaram a Canaã com grãos e com o dinheiro que haviam pago, pois José ordenou secretamente que fosse devolvido.
Ao contar tudo a Jacó, eles descobriram o dinheiro em suas sacolas, o que aumentou seu medo e confusão. A decisão de Jacó inicialmente, Jacó recusou-se a enviar Benjamim, temendo perdê-lo como perderá José. Mas a fome persistiu, e Judá se ofereceu como garantia pela segurança de Benjamim. Com grande hesitação, Jacó concordou em enviá-lo. O segundo encontro, quando os irmãos retornaram ao Egito com Benjamim, José os recebeu bem e preparou um banquete. No entanto, ele ainda tinha um último teste a realizar, que levaria ao clímax emocionante da história e à revelação de sua verdadeira identidade. Essa narrativa nos mostra a complexidade das relações humanas e o poder da redenção e do perdão. Como essa história pode influenciar suas ações e relações hoje? A revelação de José a seu pai Jacó e o reencontro deles é um dos momentos mais emocionantes da Bíblia. Vamos recontar essa história. Da revelação a Jacó, após o último teste com seus irmãos, José não conseguiu mais se conter. Ele se revelou a eles e perguntou sobre o bem-estar de seu pai. Os irmãos, atônitos e temerosos, ficaram sem palavras. José, então, aproximou-se e explicou que Deus havia enviado ao Egito para preservar a vida de muitos. A missão de retorno, José instruiu seus irmãos a voltarem rapidamente a Canaã e contarem a Jacó que ele estava vivo e governando todo o Egito. Ele pediu que trouxessem Jacó, suas famílias e rebanhos para o Egito, onde ele poderia cuidar deles durante os anos restantes de fome. A incredulidade e a alegria de Jacó quando os irmãos chegaram a Canaã e contaram a Jacó que José estava vivo, o coração do velho pai quase parou, ele não podia acreditar. Mas ao ver as caravanas que José enviará para transportá-los e ouvir tudo o que José dissera, o espírito de Jacó reviveu. A jornada para o Egito, Jacó partiu para o Egito com todos os seus descendentes. Em Berseba, ele ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Deus falou com Jacó em visões noturnas, dizendo-lhe para não temer descer ao Egito, pois lá faria de Israel uma grande nação. O reencontro emocionante, ao chegar ao Egito, Jacó e José finalmente se reencontraram. José correu para seu pai, abraçou-o e chorou por um longo tempo. Jacó disse a José que agora poderia morrer em paz, pois havia visto que seu filho ainda estava vivo. A providência divina, o reencontro de Jacó e José, mostra a providência divina em ação. Apesar dos anos de separação e sofrimento, Deus restaurou a família de Jacó, cumprindo as promessas feitas a Abraão e Isaque. Esse momento de reunião nos ensina sobre esperança e restauração. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, há espaço para acreditar em finais felizes. Como essa história inspira você a olhar para as situações em sua vida? Olá, amigo e amiga. Eu sou Luiz Carlos Avelar, um imenso prazer encontrá-los aqui mais uma vez. Hoje, tenho um convite especial para vocês, inscrevam-se em nosso canal Planeta Desconhecido. Deixem seu like, comentem e compartilhem com seus amigos. A presença de cada um de vocês é valiosa para nós. A história de José do Egito é uma jornada emocionante e espiritualmente transformadora. Mesmo nos momentos mais desafiadores, lembrem-se, Deus está conosco. Precisamos apenas confiar e nos entregar à sua vontade. Então, não percam tempo, façam parte da nossa comunidade agora mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, e que Deus os abençoe sempre.